Crianças adoram se divertir, jogar bola, brincar de boneca e até de pique-esconde. Brincar com os amigos nessa fase da vida é muito importante. A infância é um período de desenvolvimento e os brinquedos fazem parte dessa evolução. O papel dos pais é orientar e dar para as crianças o brinquedo adequado para cada idade. E você, se lembra da sua infância? Quer voltar a ser criança? Então se liga no Antenados de hoje que fala sobre brinquedos infantis. Vem brincar também! Olá, está no ar o Antenados. Hoje nós vamos falar sobre brinquedos infantis. E para conversar sobre o assunto, eu recebo Zenaide Cassiari, psicóloga e professora do curso de Pedagogia da Universidade de São Judas. Seja bem-vinda, Zenaide. Obrigada. Recebo também os alunos da Universidade de São Judas, Larissa Ferreira, Maíra Lobo, Valéria Meirelles, Lucas Calerron, Suzana Pires e Carla Salles. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, quero saber de vocês. Quais eram os brinquedos preferidos na infância? Eu sempre brinquei de Barbie. Boneca, casa de boneca, sempre foi essas coisinhas mesmo. Tinha as coleções da Barbie? Eu sempre brinquei de boneca. A casa da Barbie eu tinha muito, todos os cômodos. Então eu sempre brincava muito, montava tudo e desmontava. Essa era a minha brincadeira preferida. Uhum. E você, Lucas, o que você gostava de brincar na infância? Então, eu gostava muito de coisa de teatro. Eu tinha aquela, como se fosse de fantoche, que eu colocava os bonequinhos assim. Aí eu tinha vários de todas as histórias infantis. Aí vinha a fita e o bonequinho e você acompanhando assim. Eu adorava essa coisa de teatro. Eu não brincava muito de coisas tradicionais assim. Era bem diferente para você, né? Eu gostava tudo mais de artes assim. Uhum. E vocês gostavam de brincar mais em casa, dentro de casa ou na rua? Eu sempre brinquei muito na rua. Sempre tive muitos amigos, é uma vilinha lá. Então eu sempre brinquei muito, muito na rua. Nunca comi de ficar muito em E casa, o que você costumava brincar na rua? Eu brincava de carrinho de rolemã. Olha. Porque era muito legal. Em minha casa é uma ladeira, assim, a gente descia. Às vezes eu pegava o eletrodo da minha irmã e a gente descia uma ladeirona. Sempre gostei muito de... Era a principal brincadeira. Era, com certeza. Bate-lata também era todos os dias. Zenaide, as crianças ainda têm esse hábito de brincar na rua, correr, ou isso mudou um pouco hoje em dia? Se nós falarmos em cidades grandes, quando se fala que criança só brinca com videogame, nós estamos centrando só em cidade grande. Em cidades pequenas, no interior, as crianças continuam tendo várias brincadeiras na rua. Claro que em São Paulo é meio difícil hoje, né? Mas mesmo crianças que que não podem brincar na rua, elas brincam muito na escola. Hoje as escolas são de período integral, praticamente todas, desde a educação infantil, e as crianças... E é obrigatório, na verdade, que haja uma brinquedoteca na escola e que as crianças tenham possibilidades, muita possibilidade do playground, do parque, de todos os brinquedos em que elas possam desenvolver a motricidade, que elas possam desenvolver a imaginação, as fantasias. Então, essa é a conotação do brinquedo. Brincar é extremamente importante para qualquer criança, para qualquer pessoa, né? Mas para as crianças. Porque brincando, a criança se desenvolve integralmente, afetivamente, cognitivamente e começa pela área motora. A área motora que é extremamente importante para desencadear as outras áreas. Entendi. Então, mesmo que a criança não brinque na rua, ela tem possibilidade, sim, de brincar, dessas. E se envolver e se relacionar, né? Se vocês observarem crianças em escola, vocês vão ver que elas só correm, sobem em qualquer lugar, elas não querem ficar brincando paradas, não. Não, isso já hoje em dia nem tem como, né? Vocês acham que brincar na rua ainda é importante? Ou por conta às vezes, violência, falta de segurança, e é melhor ficar dentro de casa mesmo? Eu acho
acho que é importante brincar na rua ainda. Eu acho que se o pai ou a mãe ou algum parente acompanha a criança e está sempre de olho na criança, eu acho que é bem saudável andar de bicicleta. Minha irmã, eu tenho uma irmã de 9 anos e ela sempre vai, pega a minha bicicleta e fica andando lá. Eu acho que isso é bom para a criança, não ficar só em casa, só no computador. Às vezes ficar só no computador o dia inteiro pode causar problemas na visão. Eu acho que é bacana ainda não ir para a rua. Vocês concordam com isso também? Ou é melhor ficar em casa? Acredito que sim, porque por mais que exista a questão da violência e das dificuldades que a rua tem, é um aprendizado para a criança, né? Ela realmente só vai aprender se ela errar, se ela se der mal, de certa forma. E eu acredito que é muito importante para o desenvolvimento. Eu sempre morei no centro, um lugar que realmente não dá para você ir para a rua brincar. Então, eu ficava sempre brincando em casa e eu realmente senti falta disso, desse convívio, de você ter os vizinhos e brincar na rua. Zenaide, é saudável essa brincadeira, assim, só ficar dentro de casa? Isso pode causar algum problema na fase adulta, ou mesmo na infância? Eu acho que pode causar todos. Eu sou adepta... Bom, claro que se vocês brincavam na rua, imagine eu, que tenho idade para ser avó de vocês, né? Então, brincar dentro de casa dificulta outras áreas. Ela falou que sentiu falta de brincar na rua. Brincar na rua, você sempre vai conhecer um amiguinho novo, sempre vai conhecer outras pessoas, sempre vai ter um desenvolvimento social muito melhor, vai diminuir os preconceitos, porque aí no grupo entram todas as crianças que estão ali por perto, as crianças se desenvolvem e são muito mais solidárias quando elas podem conviver. E a gente só aprende a conviver convivendo. Então, ficar dentro de casa não é só que é prejudicial para as vistas, é prejudicial para todo o desenvolvimento. E as crianças, quando elas ficam muito dentro do apartamento, principalmente, ou dentro de casa, os pais acham que elas estão seguras. E não é só porque a internet e tudo mais, a gente já sabe de todos os problemas que causam, a própria criança, ela fica muito sozinha e ela não desenvolve os comportamentos sociais. E essa questão, assim, de ter o brinquedo, assim, pedir fora de data, por exemplo, ou ganhar o brinquedo só em aniversário, datas comemorativas, acontecia isso de ter fora de data, por exemplo, os brinquedos? Não, eu sempre ganhei em datas comemorativas, ou se fui muito bem na escola, então era um prêmio. Zenaide, isso de muitas crianças terem tudo o que querem, serem mimadas demais, pode influenciar na vida adulta? Pode, claro. De que maneira isso acontece? A tolerância à frustração é uma necessidade. O ser humano tem que ser frustrado, não precisa apanhar, claro, né? Mas a criança tem que desenvolver a tolerância à frustração. Senão vira um adulto que quer tudo imediatamente e acha que o mundo vai ser assim, né? Então, as crianças têm que entender por que ganham as coisas, quando ganham, se merecem, se não merecem, se o brinquedo que ela quer, o pai pode dar mesmo ou não. Então, tudo isso a gente aprende todos os dias na vida. Então, oferecer todos os brinquedos ou tudo que a criança quer na hora que ela quer, favorece a birra, a frustração. Ganhar presentes em datas especiais faz com que as crianças deem mais valor aos brinquedos ou às coisas que elas possuem? Depende de como ela é educada, né? Depende de um monte... os brinquedos que mais favorecem o desenvolvimento são os brinquedos mais simples. As crianças pequenas, que não sabem pedir, elas brincam com as panelas, com as caixas vazias, com as coisas que elas encontram na casa. E elas se divertem muito com isso. Porque o que é importante na brincadeira para as crianças, para esse desenvolvimento integral da criança, é que ela se imponha ao brinquedo, não o brinquedo se imponha a ela. Então, os brinquedos que andam sozinho, boneca que faz xixi sozinha, nada disso é tão importante como ela imaginar que aquela boneca ou até aquele pedaço de madeira embrulhado numa fralda seja o seu bebê.
Que é isso que a criança trabalha, com a imaginação. Né? Exatamente, para desenvolver a imaginação, quanto menos estruturado for o brinquedo, melhor. Esses brinquedos mais simples, né, que desenvolvem a imaginação, vocês costumavam ter também aqueles, por exemplo, bloquinhos, Lego? Tinha isso também? Os Legos que eu tinha eram bem grandes. Então, eu era pequenininha na época, né, que agora eu sou bem grandinha. Eu conseguia fazer um boneco bem grande, um robô bem do meu tamanho. Aí eu ficava brincando, eu montava de tudo aquilo ali. Montava carrinho para ficar em cima, brincava com meu irmão. Nossa, era muito bacana. Essa questão da imaginação de criar histórias, o Lucas falou que tinha um brinquedo que era um teatro, né? Você criava histórias também para brincar com ele? Eu criava e eu gostava muito de... Eu assistia o filme, aí eu escrevia o filme inteiro, desenhava como se fosse um livro. Aí depois que eu desenhava isso, eu fazia ele com palitinho de sorvete. O personagem do filme fazia todos para eu brincar. Então eu me divertia mais com isso do que com os brinquedos mesmo que minha mãe comprava. É bem interessante essa criação toda na infância, Até né? mesmo com boneca, pelo menos eu criava toda uma história, entendeu? Não tinha graça eu pegar a boneca e simplesmente sair andando. Eu tinha que fingir que ela era, sei lá, dentista, ela tinha um trabalho importante, esse tipo de coisa. E essa questão é realmente muito verdade, porque a minha prima de 4 anos, ela tem várias bonecas que que fala, que faz xixi, que faz tudo, mas ela brinca com a boneca mais simples, que é uma grande que abre ou fecha o olhinho, mas é a que ela mais gosta, é que ela gosta de trocar de roupa, que ela gosta de fingir que vai levar no banheiro. Que ela possa interagir, Que ela possa interagir. com o brinquedo, é né? a filha dela, a Juliana, pra cima e pra baixo. E os pais controlavam o tempo de vocês? O que é brincar, estudar? Tinha tempo para tudo? Sim, tempo pra tudo. Bastante. Tinha hora para dormir, hora para tomar banho, o tempo inteiro. Eu acho que criança precisa ter limite, né? Então, fez a lição, então tá na hora de você brincar. Mas chega um horário que... Tem o limite também, limite né? também, de dormir. A gente vai continuar essa conversa sobre crianças e brinquedos infantis no próximo bloco. O Antenados vai fazer um rápido intervalo e, na volta, vamos continuar essa conversa divertida sobre brinquedos. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Bonecas Barbie e Suzy, robôs e heróis com castelos, miniaturas e blocos de montagem. A década de 80 foi marcada por muitos brinquedos novos. Hoje, com a evolução da tecnologia, o que faz sucesso são os eletrônicos. Computadores, videogames e tablets encantam as crianças com jogos e aplicativos. Muitos brinquedos antigos acompanharam a evolução da tecnologia. Um exemplo é o Tamagotchi. O bichinho virtual que fez sucesso na década de 90 ganhou agora versões digitais para os sistemas iOS e Android. Pou, My Baby e My Boo são aplicativos com novos bichinhos virtuais para os usuários cuidarem dando comida, banho e carinho. O Antenados está de volta e o tema hoje são brinquedos. Para discutir com a gente sobre esse assunto, eu recebo Zenaide Cassiari, psicóloga e professora do curso de Pedagogia da Universidade de São Judas. Existem crianças de todas as idades. Algumas, já crescidas, têm sua coleção de brinquedos até hoje. E por isso, o Antenados foi conhecer Marcos Aurélio, colecionador de trens e brinquedos. Acompanhe a matéria. O Dia das Crianças está chegando, mas será que esse dia é só delas mesmo? Para Marcos Aurélio, não é bem assim. Aos 44 anos, ele mantém a casa repleta de brinquedos, dos mais variados estilos e épocas. Tem lembranças do seu primeiro brinquedo e quem foi que deu? Sim, eu tenho. O meu primeiro brinquedo foi da Mimo, o Spectro, que eu ganhei do meu pai em 81. Eu tenho ele até hoje. Ele é bem simples, ele não tem nada assim de avançado na eletrônica. É que era o primeiro carrinho
ele saía para frente. Você apertava o botão, ele já ia para trás e virava. Você soltava o botão, ele ia para frente de novo. Você trabalha há quantos anos, mais ou menos, com brinquedos? Desde os anos 90. Dos anos 90 que eu comecei a fazer a maquete, é onde eu quis começar a colecionar de tudo. Não só de ferromodelismo, mas de brinquedos raros, de coleção do Star Wars. Então, onde eu via a coleção, eu estava atrás. Quando a coleção de brinquedos parecia suficiente, Marcos surpreende com a criação de uma maquete automatizada, uma reprodução fiel das pequenas cidades europeias, com trens circulando por toda a paisagem. Eu sempre, desde pequeno, eu tive esse dom com brinquedo. E quando eu fui num amigo meu, arquiteto, ele me falou, vamos buscar essa peça no outro galpão. Na hora que chegou nesse galpão, tinha uma maquete lá. Eu falei, eu quero uma para mim também. Ele falou, essa aqui eu estou vendendo. Então eu quero. Aí ele veio só com metade da maquete. Eu falei, mas e a outra parte? Ele falou, não, a outra parte você vai ter que fazer, porque para você ser ferromodelista, você vai ter que fazer a sua própria maquete. Marcos é pai de Danilo, de 4 anos. A esposa, Cristiane, conta como faz para adaptar a educação do filho ao universo lúdico criado pelo marido. Ele já está tão acostumado que quando ele entra aqui, ele põe a cadeira ali, aí ele vai, é tudo assim, ele já tem, não é igual a criança que já chega e já vai pôr na mão, ele já sabe como pegar. Marcos é um exemplo de que, independente da idade, todo mundo guarda dentro de si a imaginação e a criatividade de quando era criança. Então, o melhor presente nesse dia pode ser o despertar da criança que vive em cada um de nós. Muita gente fala, parece que tem 10 anos, então as pessoas falam, mas eu não ligo não, eu gosto, é uma coisa boa, entendeu? Que é gratificante, é uma coisa do bem. Quando vocês eram crianças, vocês tinham esse sonho de crescer logo, de ser adulto logo, passar a fase? Tinha isso? Qual criança que não tinha esse sonho, né? Eu não tinha. Eu não tinha também. Eu gostava muito de ser criança. Só de brincar de família, você é a mãe, você é o pai, eu sou não sei o quê, vou trabalhar num escritório, eu vou ser modelo, já tá brincando de ser adulto, de ser adulto, né? É verdade. É isso que eu ia falar, o que a Valéria acabou de dizer, né? As brincadeiras mesmo, muitas vezes refletem o que a gente quer fazer no futuro, né? Uhum. De repente a gente nem se torna aquilo que a gente brincou, mas era um desejo que a gente tinha quando era criança. Uhum. Eu sempre gostei de ser filha. Sempre era a filha mais nova, nunca quis crescer. Então você nunca quis crescer, né? O Peter Pan. Zenaide, acho que todas as crianças sempre sonham, né? Como eles falaram, sempre sonham em crescer logo. Por que isso acontece? Porque é a tendência natural da vida, né? Se desenvolver, porque todos os dias a gente ganha um passo no desenvolvimento físico, e isso faz com que também intelectualmente e afetivamente a gente tenha que se desenvolver, tem que continuar. Quem vai se desenvolvendo fisicamente e não se desenvolve afetivamente, tem alguma coisa errada. Tá? Falando mais efetivamente, porque intelectualmente todo mundo percebe quando uma criança tem uma deficiência intelectual, mas nunca percebe quando ela não é madura emocionalmente. Então, crescem, se desenvolvem, têm 20 anos e são considerados adultos, mas têm comportamento infantilizado. Então, é natural que todas as pessoas se desenvolvam as 3 áreas concomitantes, que é o que as teorias psicológicas batem muito hoje. As 3 áreas têm que se desenvolver ao mesmo tempo, ainda incluindo a social também. E algumas teorias hoje incluem até a espiritual. Então, o indivíduo tem que se desenvolver fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, socialmente. E a teoria psicanalítica diz que o indivíduo só é adulto quando ele for capaz de amar e trabalhar e se sustentar, não viver na casa da mãe. Então, quem não está nesse ponto com 30 anos, por exemplo, não é adulto ainda. Então, esse é o nosso destino, né? Crescer, né? Crescer. Quando nós éramos crianças, né, eu ficava encantada com brinquedos grandes, ursos grandes, bonecas que andavam, que era do meu tamanho, né?
Hoje em dia, a gente tem muito os aparelhos eletrônicos, jogos, videogames, em tablets, celulares, né? Isso mudou um pouco. Por que vocês acham que as crianças perderam um pouco esse encantamento pelos brinquedos para ficar só nos celulares, computadores? Eu acredito que as crianças hoje em dia acham que são muito adultas cedo. Elas acham que uma criança de 10 anos, muitas já não querem mais brincar, já estão pensando em paquerar, já estão pensando em beijar na boca. E quando eu tinha 10 anos de idade, eu nem sabia o que era isso ainda, tá? Eu ainda estava só querendo brincar, querendo ficar com os amigos e tudo mais. E eu acho que mudou um pouco por esse motivo. E acho que talvez a internet tenha trazido isso, tenha trazido essa coisa de ficar online, Facebook, rede social. Muita gente tem muito cedo isso, muita criança já tem. Eu acho que os pais deviam controlar um pouco mais nesse sentido. É isso que eu ia falar. Eu acredito que a criança tem aquilo que ela pode, né, ela pode ter. Então, se a mãe e o pai deixam a criança mexer no celular, fazer tudo o que elas fazem hoje, porque assusta isso, né? Elas são muito inteligentes. Elas pegam o celular, já desbloqueiam, já fazem tudo. Sabem tudo. É o que ele falou. Elas fazem coisas que na mesma idade que elas, eu não faria. Como muitos aqui não fariam. A inteligência delas é demais. Tem essa questão dos pais controlarem um pouco, retardar um pouco o acesso da criança a esses aparelhos, mas não é difícil hoje em dia, porque a gente vive nesse mundo tecnológico, né? Todo mundo tem um celular, um computador na mão a toda hora. Eu acho que as crianças pegaram isso muito dos pais e dos irmãos mais velhos, né? Eu lembro que a internet mesmo, ela estourou, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, né? E hoje você vê muitos pais 24 horas na internet ou no tablet, e a criança vê aquilo, e eu acho que ela pensa, poxa, o que tem de tão legal pro meu pai ficar lá o dia inteiro, pro meu irmão mais velho ficar lá o dia inteiro? E aí eu acho que foi se acostumando com isso, né? Essas gerações novas que estão vindo aí, sempre vê alguém fazendo isso e quer refletir também, quer copiar, né? Zenaide, esses brinquedos eletrônicos, né? Eles interferem no crescimento da criança? Como vocês mesmos falaram, é o ambiente todo, os pais, o ambiente geral. Então, se os pais não ficam na internet o dia todo, sempre tem alguém por perto que fica. Então, é o momento, né? Os brinquedos eletrônicos, tem a vez deles. As crianças menores, elas precisam, se elas brincarem, se uma criança com 4, 5 anos não tiver oportunidade dessas brincadeiras que nós acabamos de falar, de brincar com a boneca, de brincar com o carrinho, de imaginar, ela perde. Se ela começar já a brincar com o computador, ela está perdendo, porque o computador se impõe à criança. Até um carrinho de controle remoto se impõe à criança. E ela perde a oportunidade de desenvolvimento. Tem tempo para tudo, né? As crianças mais velhas não dá para a gente controlar. Dá para controlar, por exemplo, criança de 8, 9 anos não ter celular? Dá, porque se os pais tiverem voz ativa, dá para controlar. Dá para controlar tempo de internet, dá para controlar tablet, mas não dá para tirar tudo de vez, porque não tem jeito, né? Mas as crianças pequenas precisam de outras atividades. Precisam ser crianças, Precisam das outras atividades para que elas se desenvolvam, para que elas saibam o que é bom, o que não é, o que elas podem fazer, o que elas não podem. Elas não vão aprender sozinhas, só vão aprender se a gente empurrar. O que vocês acham que mudou do tempo em que nós éramos crianças, para hoje? Principais pontos, assim, ou de brincar, de se relacionar com outras pessoas? Acho que o principal ponto, para mim, que tenho uma irmã mais nova, eu também tenho um irmão mais velho, e agora eu tenho uma irmã mais nova que eu, 10 anos de diferença, eu vejo como ela se relaciona com esses meios, né? Com a internet, o celular, pega meu celular, pega minha maquiagem, pega tudo. Mas, assim, o meio... Assim, eu nunca fiquei muito em casa, em frente do computador, o dia inteiro. E, assim, ela adora e fica ali o dia inteiro. Aí ela joga, aí ela, às vezes, sai, vai comer alguma coisa, volta pro computador,
assiste filme no computador, entra em rede social para conversar com os amigos. Eu falo, gente, eu nem sabia como o que era Lucas, isso, eu né? nem sabia o que era isso. Então eu vejo muita diferença. E às vezes, por conta disso, ela vai dormir tarde. Porque antigamente, na minha época, não tinha TV a cabo. E a TV a cabo tem muitos canais que é 24 horas passando desenho. Então é uma briga todos os dias para ir dormir, porque você está assistindo desenho o dia inteiro, você quer ficar assistindo desenho até meia-noite, e aí não dá, Eu né? tenho um exemplo também, eu tenho um irmão, ele é 14 anos mais novo que eu, então é bem diferente mesmo, ele fica na TV, assiste desenho, a gente fala, já fez a lição? Vou fazer. Faz, volta imediatamente ou para o computador ou para a televisão. Mas é importante que nessa fase se estimule, né? A imaginação, a criatividade, que brinque, que tenha contato com outras crianças também, né? Então a gente vê que tem uma grande mudança, né, do tempo que a gente era criança e da geração que tem hoje, né? Zenaide, como que a gente pode, hoje em dia, estimular a criatividade, a imaginação das crianças para que elas tenham, de fato, uma infância? O que ela acabou de falar, falta aí os pais tirarem essa criança da frente desse computador. Não tem outro jeito. Se ela não puder ficar tanto na frente do computador, na frente da televisão, as crianças são super criativas, elas vão inventar. Elas não inventam porque não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, não é? Então, o que dá para fazer, as escolas têm que estimular, os pais têm que estimular e têm realmente que estabelecer os limites, aqueles que nós já falamos. Então, tem limite, tem horário para computador, tem horário para televisão e tem horário para brincar, para criar. Lego é uma coisa fantástica. Blocos, se não pode brincar lá fora, se não pode nadar, se não pode jogar bola, porque isso tem que ter. Geralmente nos prédios tem uma piscina, coloca essa criança para nadar. Então, são os adultos que têm que cercear mesmo, limitar esses contatos com os meios eletrônicos e estimular outras áreas. Obrigar praticamente outras áreas. Não são os meios eletrônicos que são prejudiciais, é o jeito que a gente usa. O jeito que usa e a forma de apresentar isso às crianças também, exatamente. Né? Bom, nosso programa está acabando. Quero agradecer a presença da professora Zenaide. Muito obrigada por discutir tudo isso com a gente. E eu agradecer gostei também. muito. Nós que adoramos. E obrigada a vocês também. Sejam sempre bem-vindos ao Antenados. Obrigada. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta nossa página no Facebook e aproveite para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV São Judas. A gente fica por aqui e até o próximo programa.